Meu nome é Elizabeth. Nunca pensei que me sentiria tão sem importância. Naquele dia especial, o casamento da minha enteada, senti um nó na garganta ao perceber a sua indiferença. Ela me substituiu pela mãe biológica, e a dor dessa rejeição ecoou profundamente em mim. Contudo, quando chegou a hora de arcar com as despesas, eu já não estava mais presente. Minha história com Oliver começou há mais de 20 anos. Quando nos conhecemos, ele era pai de uma menina de 5 anos, Julia. Uma criança curiosa, com olhos brilhantes e uma risada capaz de iluminar qualquer ambiente. Lembro-me da primeira vez que a vi, correndo atrás de um avião de papel no parque, segurando firmemente a mão de Oliver enquanto caminhavam em minha direção. Naquele instante, algo me disse que essa seria minha real família. Desde o início, Oliver foi honesto sobre o passado. Miriam, a mãe biológica da Julia, sempre foi uma figura instável, repleta de promessas vazias e aparições fugazes. Sempre tinha coisas melhores a fazer do que ficar perto da filha. Ela telefonava em aniversários, deixava presentes baratos algumas vezes e sumia novamente, com a desculpa de que tinha outra coisa super importante para resolver. Julia sempre se animava quando ela aparecia, apesar dos esforços de Oliver para controlar suas expectativas. Quando meu relacionamento com Oliver se tornou sério, ele deixou claro que Julia era a prioridade dele. Aceitei isso de coração. O que eu não esperava era a profundidade do amor que desenvolveria por aquela menina. Não foi imediato, mas com o tempo, cada eu te amo, mãe e cada desenho infantil com meu nome escrito errado me conquistaram. Estive presente quando ela aprendeu a andar de bicicleta, após inúmeras quedas e joelhos ralados. Estive lá quando teve febre alta no meio da noite, segurando-a enquanto Oliver buscava o termômetro. No seu primeiro recital escolar, ajudei-a a praticar o poema até que soubesse de cor. No grande dia, ela tremia atrás da cortina, mas encontrou meus olhos na multidão antes de começar, buscando a segurança de que eu estava ali. E eu sempre estive. Miriam, por outro lado, era apenas uma personagem secundária. Fazia grandes promessas: no próximo verão, te levarei à praia ou vou comprar aquela bicicleta que você quer, mas nunca as cumpria. Julia costumava chorar quando essas promessas se desfaziam, e eu sempre juntava os pedaços. Nunca quis ser o motivo para que ela perdesse a fé na mãe. À medida que Julia crescia, nosso vínculo só se fortalecia. Fui eu quem compareceu às reuniões escolares, ajudei-a a escolher o vestido de formatura e a incentivei das arquibancadas em seus jogos. Ela me chamava de mãe, e, mesmo não sendo sua mãe de sangue, eu sabia que era sincero. Por isso, o que aconteceu depois me destruiu. Quando Julia foi para a faculdade, apoiei-a, sem hesitação. Cobri a maior parte da mensalidade, os livros e até o aluguel de seu pequeno apartamento. Era um sacrifício financeiro, mas não me importava. Queria que ela tivesse oportunidades que eu nunca tive. Miriam, como sempre, permaneceu inconsistente. Ligava às vezes para dizer estou orgulhosa de você, mas nunca contribuiu financeiramente ou desempenhou um papel ativo em sua vida. Quando Julia se formou, correu para mim após a cerimônia, com lágrimas nos olhos: obrigada por tudo, mãe. Eu não teria conseguido sem você. Naquele momento, cada sacrifício valeu a pena. Então, quando Julia anunciou seu casamento com Marcos, fiquei genuinamente feliz. Imaginei-me caminhando com ela até o altar, um momento simbólico que refletiria tudo o que tínhamos passado juntos. Nunca disse em voz alta, mas presumi que essa honra seria minha. Afinal, eu estive presente em cada marco de sua vida. As semanas que antecederam o casamento foram repletas de entusiasmo. Julia falava sobre o vestido, as flores e a música. Como sempre, ofereci meu apoio, pagando parte da recepção, contribuindo para o vestido e cobrindo custos extras. Nunca esperei nada em troca, mas imaginava que seria reconhecida como uma parte importante daquele dia. Então, o convite chegou. Abriu com um sorriso, esperando ver meu nome em um lugar especial. Em vez disso, era apenas uma lista formal de convidados. Meu nome não estava em lugar algum de destaque. Pior, Julia havia escolhido Miriam para ficar no altar. A princípio, pensei que fosse um engano,
mas quando perguntei a ela sobre isso, sua resposta me atingiu como um soco no estômago: só existe uma mãe biológica, e eu sempre quis dar esse momento a ela. Não consigo descrever como me senti. Anos de amor, sacrifícios e esforços descartados como se não significassem nada. Mas o pior não foi a escolha dela, foi a casualidade com que disse, como se nunca tivesse sequer cogitado me escolher. O dia do casamento dela foi um dos dias mais humilhantes da minha vida. Cheguei cedo, com um vestido que havia mandado fazer para a ocasião, sentei-me silenciosamente entre os convidados e observei enquanto todos os olhos estavam em Miriam lá no altar. Durante os discursos, eu pensei que alguém me mencionaria. Ninguém o fez. Eu estava invisível. Algo dentro de mim se quebrou naquele dia. A parte de mim que sempre esteve disposta a se sacrificar simplesmente se calou. Eu ainda não sabia, mas aquele momento marcou o início de uma mudança que alteraria tudo. Aquele instante, quando Júlia chegou no altar e lá estava Miriam, ficou gravado na minha memória. Ela estava radiante, como qualquer noiva deveria estar, mas para mim, a imagem estava carregada de amargura. Não porque eu não quisesse a felicidade dela, mas porque percebi naquele instante que eu era descartável para ela. Na semana seguinte ao casamento, Júlia e Marcos partiram para uma luxuosa lua de mel, um resort à beira-mar com vistas deslumbrantes e comodidades de primeira linha. Não perguntei muito sobre isso, não conseguia me envolver em conversas sobre algo que marcou o ponto de ruptura do nosso relacionamento. O que eu não esperava era o que aconteceria quando Júlia voltasse. Ela mal teve tempo de desfazer as malas antes de me ligar. Seu tom era leve, como se nada tivesse acontecido. Ela falava com entusiasmo sobre as praias, o jantar surpresa que Marcos havia planejado sob as estrelas. Eu ouvia em silêncio, respondendo com frases curtas, lutando para manter a compostura. Então, a conversa tomou um rumo que eu deveria ter previsto. Mãe, ela disse, a familiaridade daquela palavra cortando mais fundo do que eu queria admitir. Preciso de um favor, ela disse. Houve algumas despesas inesperadas na lua de mel e estamos um pouco sem dinheiro. Você poderia nos ajudar a cobrir os custos? Por um momento, fiquei sem palavras. A maneira como ela pediu, tão casual, tão segura, como se simplesmente esperasse que eu dissesse sim, assim como sempre fiz. Eu era quem resolvia as coisas, quem provia, quem se sacrificava por elas sem questionar. Mas desta vez, algo em mim se recusou. Talvez fosse orgulho ferido, ou talvez o peso de anos sendo ignorada. Tudo o que sei é que, pela primeira vez, não me senti obrigada a dizer sim. Sinto muito, Júlia, eu disse, mantendo a voz firme, embora meu coração doesse. Não posso ajudar vocês desta vez. Silêncio. Pude imaginar a confusão em seu rosto. Mas você sempre ajudou antes, ela finalmente disse, com incredulidade na voz. Respirei fundo. Talvez vocês devessem pedir a Miriam. Ela é sua mãe de verdade, não é? Talvez ela possa ajudar. Outro longo silêncio, depois um entendo baixo, e ela desligou. Sem discussões, sem raiva, apenas um final abrupto que deixou um vazio no meu peito. Mais tarde, Oliver me confrontou. Ele me chamou de cruel, disse que eu não podia simplesmente abandonar Júlia quando ela precisava de mim. Eu lhe disse que não se tratava de dinheiro, mas de respeito. Eu estive lá por ela por mais de 20 anos, Oliver. E quando ela teve a chance de reconhecer isso, escolheu agir como se não fosse o suficiente. Não posso continuar sendo o plano B dela sempre que as coisas não saem como ela quer. Oliver não entendeu. Para ele, o sangue sempre vinha em primeiro lugar, mesmo quando esse sangue não havia feito nada além de promessas vazias. A conversa terminou em silêncio, mas algo entre nós mudou. Uma parede invisível se formou onde nunca havia existido uma antes. Júlia não me contatou desde aquela ligação. Oliver me disse que Marcos estava chateado comigo por abandonar Júlia em um momento difícil. Aparentemente, Miriam, sem surpresa, havia desaparecido. Sem ligações, sem mensagens, nada. Acho que Júlia finalmente estava vendo a verdade,
mas isso não mudava o que ela havia feito ou como ela me fez sentir. Naquela noite, sozinho na sala de estar, revi cada momento em que estive presente para Júlia, cada vez que ela sorriu e me chamou de mãe. E percebi algo: sempre acreditei que aquele título era uma escolha, um reconhecimento de que eu havia conquistado meu lugar em sua vida. Mas agora me perguntava se era apenas uma palavra conveniente para ela, algo que ela dizia quando a beneficiava. Não sei se algum dia vou superar isso, mas uma coisa é certa: desta vez, não serei eu quem continuará doando, porque, honestamente, acho que não tenho mais nada para doar. Apesar dos meus esforços para me manter distante, o drama continua me encontrando. Oliver constantemente tenta consertar as coisas entre Júlia e eu, olhando para mim com aquela mistura de decepção e súplica, como se esperasse que eu cedesse e voltasse a ser o homem que nunca dizia não. Mas o que ele não entende, ou se recusa a aceitar, é que algo dentro de mim mudou naquele dia. Não posso simplesmente voltar a como as coisas eram. Desde a ligação em que me recusei a pagar a lua de mel de Júlia, nosso relacionamento desapareceu completamente. Ela não entrou em contato e, embora isso tenha doído no início, agora parece um alívio. Sem mais pedidos de dinheiro disfarçados de como você está? O que me surpreendeu, porém, foi a rapidez com que os problemas começaram em seu casamento. Oliver, é claro, mantinha contato constante com Júlia e mencionou casualmente durante um jantar uma noite: Júlia e Marcos estão com dificuldades financeiras. Ele suspirou dramaticamente. Marcos perdeu o emprego e eles estão com problemas para pagar o aluguel. Continuei comendo, já sabendo onde isso ia parar. Oliver insistiu: você não acha que deveríamos ajudá-los? Afinal, ela é nossa filha. Larguei o garfo e respirei fundo. Eu não sou mais a mãe dela, Oliver. Segundo Júlia, esse papel pertence a Miriam. Então, se ela precisa de ajuda, deveria pedir a ela. Oliver olhou para mim como se eu tivesse dito algo imperdoável. Como você pode ser tão fria? Ela sempre contou com você. Você não pode virar as costas para ela agora. Dei uma risada amarga. Fria? Fria foi o que ela fez comigo no casamento. Porque, honestamente, foi exatamente assim que me senti, fria e invisível, como se eu nunca tivesse passado 2 décadas sendo quem esteve lá por ela. Se Miriam é a mãe dela para os grandes momentos, então ela também pode ser a mãe nas dificuldades. Isso encerrou a conversa. Oliver saiu furioso, levando seu prato para a pia. Naquela noite, dormimos em silêncio, de costas um para o outro. Doía que isso estivesse afetando o nosso relacionamento, mas eu não podia continuar sendo a mulher que se doava, sem receber nada em troca. Apesar de tudo, Júlia não demorou a entrar em contato, embora não diretamente. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Marcos, curta, mas carregada de desespero. Oi, é o Marcos, marido da Júlia. Preciso falar com você sobre algo importante. Você tem tempo? Não respondi imediatamente. Deixei a mensagem ali, um lembrete de como as coisas haviam mudado. Li e reli, sabendo exatamente o que ele queria: dinheiro. Sempre era dinheiro. Eventualmente, decidi ouvi-lo. Eu não tinha nada a perder. Nos encontramos em um café local. Marcos já estava lá, batendo o pé nervosamente, olhando para um café intocado. Sentei-me sem dizer uma palavra, esperando que ele falasse primeiro. Obrigado por vir, ele disse finalmente, embora seu tom não tivesse sinceridade. Parecia mais uma obrigação. Sei que as coisas estão tensas entre você e Júlia, mas estamos passando por um momento difícil e pensamos que talvez você pudesse ajudar. Lá estava. O inevitável pedido. Mantive meu rosto neutro. O que vocês precisam? Perguntei, embora já soubesse. Marcos suspirou, olhando para o café como se procurasse as palavras certas. Júlia e eu estamos com dificuldades financeiras desde a lua de mel. Perdi meu emprego recentemente e agora estamos atrasados com o aluguel. Se não pagarmos em 2 semanas, seremos despejados. Assenti lentamente, deixando suas palavras fazerem efeito antes de fazer a única pergunta que ele claramente não esperava.
vocês pediram ajuda a Miriam? Marcos levantou o olhar, confuso. Miriam? Não, não falamos com ela. Júlia achou que talvez você pudesse ajudar. Você sempre esteve lá por ela. Sorri, mas não foi um sorriso gentil, foi amargo, irônico. Exatamente, eu disse, inclinando-me para frente. E, no entanto, quando ela teve que escolher, escolheu Miriam. Então, não, Marcos, não vou ajudar desta vez. Talvez seja a hora de Miriam finalmente se apresentar, pela primeira vez. Marcos tentou argumentar, dizendo que não seria justo se eles fossem despejados, que não se tratava apenas de Júlia, mas dele também. Levantei a mão para interrompê-lo. Esta conversa acabou, eu disse firmemente. Desejo o melhor para vocês dois, mas não posso continuar resolvendo seus problemas. Levantei-me, deixando-o sozinho com seu café frio e sua frustração. Quando cheguei em casa, Oliver estava me esperando, como se já soubesse o que havia acontecido. Não dei detalhes, ele não precisava. Ele percebeu que eu havia me recusado a ajudar. Desde então, Júlia e Marcos pararam de tentar. Oliver ainda está chateado, embora tenha parado de me pressionar a ceder, mas algo me diz que isso não acabou. Quando um castelo desmorona, sempre há mais destroços por vir. Para ser honesto, esses meses foram estranhamente libertadores. Mantive-me firme na minha decisão de não me envolver nos problemas de Júlia e Marcos, embora isso significasse lidar com o ressentimento constante de Oliver. Ele não diz abertamente, mas vejo em seus olhos. Ele ainda não me perdoou pelo que considera uma traição. Não importa quantas vezes eu explique que não se trata de dinheiro, mas de respeito, ele não entende ou se recusa a entender. Mas o distanciamento entre Júlia e eu trouxe um alívio inesperado. Pela primeira vez em anos, estou livre do peso de sempre ser quem mantém tudo unido. Comecei a me concentrar em mim novamente, retomei velhos hobbies como leitura, passei mais tempo com amigas, coisas que negligenciei por muito tempo. No início, me senti culpada por tirar esse espaço para mim, mas agora vejo como necessário. Ainda assim, o drama não parou. Algumas semanas atrás, Oliver me disse que Júlia e Marcos finalmente foram despejados. Eles não conseguiram juntar dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado e o proprietário perdeu a paciência. Agora eles estão morando com a mãe de Marcos em um apartamento apertado, mal havendo espaço suficiente para 2 pessoas, quanto mais um casal. Oliver estava furioso quando me contou isso. Isso não teria acontecido se você os tivesse ajudado, disse ele, com o tom de culpa que já me era familiar. Não me preocupei em responder. Não importava o que eu dissesse, Oliver sempre me veria como a vilã por qualquer dificuldade que Júlia enfrentasse. O que ele não percebe é que, no fundo, sei que fiz a coisa certa. Júlia escolheu me afastar e agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. A ironia, segundo Oliver, é que Miriam esteve completamente ausente durante tudo isso. Ela nem sequer respondeu quando Júlia pediu ajuda. Nada surpreendente, ela tem sido não confiável a vida toda. Mas acho interessante que, depois de todo o esforço que Júlia fez para colocá-la em um pedestal, ela não esteja em lugar algum quando ela realmente precisa dela. Alguns dias atrás, enquanto Oliver preparava o jantar, ele me disse algo que quase me fez rir alto. Júlia disse que Miriam prometeu ajudá-la a encontrar um novo lugar para morar, mas ela ainda não cumpriu. Ela diz que está esperando suas finanças se estabilizarem. Ergui uma sobrancelha, olhando para ele com incredulidade. E Júlia ainda acredita nela? Depois de uma vida inteira de promessas quebradas, ela ainda acredita nela? Perguntei, não com raiva, mas com genuína curiosidade. Oliver suspirou, olhando para mim com tristeza. É a mãe dela, disse ela simplesmente, como se isso explicasse tudo. Aquela conversa ficou na minha mente por dias. Eu havia tentado preencher o vazio que Miriam deixou na vida de Júlia, mas agora me perguntava se tudo havia sido em vão. Talvez, para ela, a biologia sempre importasse mais do que as ações. Talvez eu nunca estivesse competindo com a presença de Miriam, mas com o simples fato de ela existir. Uma semana atrás, Júlia finalmente entrou em contato comigo.
surpreendentemente, não foi sobre dinheiro. Ela enviou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos, dizendo que queria conversar. Hesitei por muito tempo antes de responder, mas no final a curiosidade venceu. Nos encontramos em um parque que costumávamos visitar quando ela era pequena. Júlia já estava lá, sentada em um banco, mexendo nervosamente nas mãos. Quando me aproximei, ela se levantou e me deu um abraço hesitante, que não pareceu genuíno, mas aceitei por educação. Por alguns minutos, ficamos sentadas em um silêncio desconfortável. Então ela começou a falar, mas não sobre o motivo de ter me chamado ali. Em vez disso, falou sobre como era difícil morar com a mãe de Marcos, a tensão em seu casamento, o quanto sentia falta de ter seu próprio espaço. Ouvi sem interromper, percebi que ela tinha muito para desabafar. Então, finalmente, ela chegou ao ponto. Mãe, ela disse, uma palavra que costumava significar tanto para mim, mas que agora soava vazia. Eu sei que te decepcionei. Sei que o casamento te machucou, e acho que não percebi o quanto até que fosse tarde demais. Esperei, deixando-a continuar. Por dentro, senti uma mistura de emoções, incredulidade, tristeza e um ressentimento persistente. Júlia respirou fundo antes de acrescentar, eu só quero dizer que sinto muito por como as coisas aconteceram. Eu nunca quis fazer você se sentir substituída. Mas você fez, respondi calmamente, mas firmemente. E não foi só no casamento, Júlia. Foi toda vez que você ignorou tudo o que eu fiz por você, toda vez que você escolheu ver Miriam como algo que ela nunca foi. Você disse que não queria que eu me sentisse substituído, mas, honestamente, acho que nunca estive nesse lugar para começar, Júlia. Júlia baixou a cabeça, visivelmente abalada pelas minhas palavras. Talvez ela esperasse que eu simplesmente aceitasse seu pedido de desculpas e voltasse a como as coisas eram, mas isso não era mais possível. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser reparadas. A conversa terminou pouco depois. Ao nos despedirmos, ela disse que esperava que pudéssemos reconstruir nosso relacionamento com o tempo. Não respondi, não porque não quisesse que acontecesse, mas porque não tinha certeza se era possível. Júlia não apenas partiu meu coração, ela destruiu algo mais profundo, minha confiança nela. Fiz algo que nem Oliver nem Júlia jamais me perdoarão e, honestamente, não sei se sequer deveria pedir perdão. No último ano, desde o casamento, meu relacionamento com Oliver desmoronou além do que eu jamais pensei ser possível. O que começou como distanciamento emocional se transformou em um abismo intransponível. O amor, o vínculo, até mesmo o respeito que compartilhamos parecem ter desaparecido. Ainda dividimos a mesma casa, mas não a mesma vida. Desde o casamento, não houve intimidade. A princípio, pensei que fosse temporário, resultado do estresse, mas com o passar dos meses percebi que Oliver não estava apenas chateado, ele estava ressentido. Ele me culpava pelo sofrimento de Júlia, e esse ressentimento permeou cada parte do nosso casamento. As noites que antes passávamos conversando ou assistindo a filmes agora são cheias de silêncio. Cada vez que tento me aproximar, ele se afasta, construindo uma parede entre nós. E no meio desse vazio, outra pessoa entrou na minha vida, Henry, o melhor amigo de Oliver. Ele sempre esteve por perto, o tio divertido da Júlia, trazendo presentes extravagantes e contando histórias engraçadas. Mas depois do casamento, algo mudou. Ele começou a ligar mais, a se preocupar comigo. A princípio, pensei que ele estava tentando ajudar a consertar as coisas entre Oliver e eu, mas com o tempo percebi que era mais do que isso. Henry era a única pessoa que realmente me ouvia. Ele me disse o que ninguém mais havia dito, que meus sentimentos eram válidos, que eu havia sido tratada injustamente, que Oliver estava sendo injusto comigo. Nossas conversas se tornaram algo que eu ansiava. Ele não me via como a vilã da história. Não vou dizer que isso foi planejado, porque não foi. Simplesmente aconteceu, como um rio encontrando um novo caminho. Uma noite, depois de outra longa conversa, ficamos em silêncio, apenas olhando um para o outro. Havíamos falado sobre tudo, como eu me sentia invisível na minha própria casa, como Oliver havia se tornado frio comigo, como minha vida parecia estar desmoronando.
Então, do nada, Henry pegou minha mão e disse algo que me deixou sem palavras. Você merece ser feliz, você acha que eles estão te permitindo isso? Naquele instante eu me controlei muito para não beijá-lo. Confesso que era o que eu mais queria naquela hora. Naquela noite, não fui para casa. Passei as horas com Henry, conversando, rindo, deixando meses de emoções reprimidas finalmente virem à tona. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista e, mais importante, compreendida. Sei que deveria ter ido embora, mas só a companhia de Henry já me fazia muito bem. E ali eu entendi. Tinha encontrado com ele o que perdi com Oliver, conexão. Apesar de nos divertirmos muito juntos, do sentimento aparecer, fui muito sincera com ele, não ia acontecer nada por causa do meu relacionamento com Oliver. Ele entendeu, mas disse para não nos afastarmos, e eu concordei, não queria perder a única pessoa que me compreendia. Oliver começou a suspeitar de algo. Ele me observava quando chegava tarde ou saía para atender mensagens, mas não me confrontou. Olhando para trás, parece uma tempestade distante, mas suas cicatrizes permanecem. Eu não me sentia mais parte da minha própria família, e a companhia de Henry me fazia me sentir importante novamente. Oliver e Julia me cortaram completamente de suas vidas. De certa forma, eles me libertaram. Quando finalmente confessei que estava gostando de Henry, a reação de Oliver foi ainda mais intensa do que eu havia imaginado. Ele me confrontou antes que eu pudesse falar. O que é isso? Eu vi como você mudou. Me diga a verdade. Eu deixei escapar. Henry e eu, nós estamos nos vendo. Ele esteve lá por mim quando ninguém mais estava. O rosto de Oliver se contorceu de choque para a fúria. Então vieram as palavras que ainda me assombram. Então tudo isso, tudo que construímos, não significou nada para você? Fiquei ali, sem palavras. Tudo o que eu havia feito era para manter minha família unida, mas eu falhei. Oliver, eu disse, com a voz trêmula, enquanto você tentava salvar Julia, eu me perdi, e você sequer conseguiu ver isso. Ele gritou tão alto que doeu. O que você fez é imperdoável. Como você pôde destruir nossa família? Julia entrou. Ela já sabia. Sua voz era gelo. Eu pensei que você fosse melhor que isso, mas você nunca se importou, não é? Você só queria ser uma heroína, e veja o que você fez. Não é verdade, eu disse, tremendo. Vocês me afastaram. Você escolheu Miriam, e quando precisava de algo, eu apenas tinha que consertar. Mas quando eu dei tudo, nunca era o suficiente, era. Suficiente, Oliver gritou. Isso não justifica essa traição. Vá embora. Vá embora e nunca mais nos procure. E assim, eles me disseram para ir, para nunca mais voltar. Doeu, mas ao mesmo tempo senti alívio. Não havia mais nada para salvar, nem para esconder. Mudei-me para um pequeno apartamento. O processo de divórcio foi exaustivo, mas a verdadeira dor não foi a batalha legal, foi saber que a vida que eu havia construído havia acabado. Durante todo esse tempo, Henry esteve lá, meu conforto, minha motivação. Ele não desculpou meus erros, mas também não me julgou. Meses depois, enquanto finalmente estava reconstruindo minha vida, recebi uma mensagem de Julia: Mãe, eu sei que te machuquei. Sei que falhei com você, mas você sempre será minha mãe. Sinto muito. Sei que as coisas nunca mais serão as mesmas, mas eu sempre vou te amar. Não respondi imediatamente. As feridas ainda eram profundas demais. Talvez um dia eu encontre a paz, mas por enquanto, estou seguindo em frente, não importa o que eu tenha deixado para trás. Elizabeth se sentiu deixada de lado pela família que ela tinha tanto carinho, e isso fez com que ela mudasse suas atitudes. O que você achou dessa história? Teria feito o mesmo que ela? Conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos surpreendentes.